Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Antes de qualquer coisa, meu nome é Ronaldo Carniello. Para quem não me conhece, eventualmente, sou pastor na comunidade evangélica Templo Vivo. Se você gostar do vídeo, dá um joinha aí. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho. Lembrando sempre que eu estou deixando as ministrações que temos feito na nossa igreja para que você possa acompanhar o nosso trabalho, ser abençoado e assim por diante. Eu quero ler um texto que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, que diz o seguinte: Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Mas aí eu quero que você pense comigo, como é que se dá graça quando você perde um ente querido muito próximo seu? Como é que se dá graça quando o seu patrão diz que o seu emprego foi perdido e que você não vai mais trabalhar naquela empresa? Como é que se dá graça quando você perde um cliente importante? Como é que se dá graça quando você descobre que o seu filho está envolvido com drogas ou então envolvido com a bandidagem? Como é que se dá graça quando você percebe que a sua filha está se perdendo e se prostituindo com vários homens e assim por diante? Como é que se dá graça quando você percebe que o seu casamento ele está indo à ruína? Como é que se dá graça quando você eventualmente começa a perder os seus bens, percebe que a situação está se complicando? Como é que se dá graça quando você eventualmente sofre um acidente e ficam sequelas na sua vida? Como é que se dá graça quando você percebe que tudo à sua volta está ruindo e de repente você não está tendo o controle suficiente para poder reverter todas aquelas situações? Como é que se dá graça quando o médico chega para você e dá um diagnóstico ruim e você vive uma incerteza de não saber se vai conseguir superar ou vencer aquela enfermidade? Como é que se dá graça diante de tudo isso? Bom, o que nós precisamos entender é que muitas vezes Jesus ele não orou, ele simplesmente agradeceu. E o agradecimento, a gratidão, ela atrai aquilo que de bom que o Senhor tem para nós. Perceba, Jesus quando ele foi orar, quando ele viu aquela multidão de pessoas famintas esperando serem alimentadas, ele disse aos seus discípulos para alimentarem aquelas pessoas. Eles disseram: mas Senhor, nós não temos recursos, nem de onde comprar os recursos para essas pessoas. E aí ele disse: o que vocês têm à mão? E um dos discípulos disse: olha, nós temos 5 pães e 2 peixinhos. A Bíblia diz que ele simplesmente pegou aqueles alimentos, levantou aos céus e agradeceu ao Pai. E aquilo se multiplicou. Uma das coisas que a gente precisa entender é que nós precisamos aprender a agradecer mesmo diante das situações ruins. Porque se cremos na soberania de Deus, precisamos também crer que eventualmente nós iremos passar por determinadas situações. E que é quase que inegável que o homem ele terá que passar por situações ruins. Se nós pularmos do 11º andar de um prédio, iremos morrer quando tocarmos o solo, como qualquer outra pessoa. Jesus não enganou ninguém. Ele foi muito claro: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então o que nós temos que ter é uma perspectiva correta da vida. Aprender a agradecer. Hoje eu entrei aqui na minha empresa e agradeci a Deus por poder estar trabalhando, por poder ter saúde. Mas e se eventualmente as coisas não estivessem dessa forma? Eu já passei por muitas situações ruins, mas eu não quero falar de mim. Eu quero falar de um personagem muito conhecido como Danilo Gentili, e outro dia eu vi a história dele e ele citou exatamente esse versículo. E ele conta que um certo dia ele morava num cortiço e eram 2 cômodos apenas, e eles revezavam. Ele tinha uma irmã e os seus pais, e o seu pai vivia de bico, não tinha uma profissão fixa. E num determinado dia ele chegou um pouco tarde em casa, os seus pais estavam dormindo na sala, e ele foi para o quarto dormir, porque eles revezavam o quarto. E naquele dia ele pensou: imagine se o meu pai vier a falecer, porque ele já tinha uma vida difícil. E de repente, naquela mesma noite, o seu pai ele passa mal e vem ao óbito. Depois de um tempo, ele vem diante de uma situação
em que um amigo muito próximo dele, o seu pai deixou um golzinho, aqueles golzinho quadrado, passou mal e ele foi para o hospital levar o seu amigo, e nesse dia foi um dia que parece que teve um blackout, muita chuva, e ele estava num cruzamento, chegando já no hospital, e de repente alguém bate na sua janela e diz: sai do carro. Ele falou: não, mas eu estou levando. Não, sai do carro, senão eu vou te matar. E ele saiu, ele pegou o seu amigo, levou ao hospital nas costas, e o seu carro foi roubado. E ele voltou para casa, e naquele dia todos os utensílios, todos os eletrodomésticos da sua mãe tinham queimado por conta do blackout, e ele ainda teve que dar a notícia de que o carro da família foi roubado. Depois de algum tempo, sua irmã arrumou um emprego, e numa primeira viagem de trabalho, voltando de Cubatão, o carro da empresa capota, e somente a sua irmã vem a falecer 6 meses depois. E ele diz que em todo o tempo, a primeira coisa que vinha à cabeça é: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Bom, nós conhecemos a história do Danilo Gentili, você pode até não gostar dele, mas hoje ele é um comediante famoso, com um programa com uma alta audiência, e ele sempre diz que ele agradece muito a Deus, porque ele sabe de onde ele veio e ele sabe os problemas que ele passou. E aí eu quero fazer um paralelo. Nós muitas vezes só damos valor àquilo que é bom quando nós aprendemos o que é ruim. Nós muitas vezes só damos valor àquilo que realmente importa quando nós aprendemos aquilo que muitas vezes nos ferem. Então, diante de tudo isso, eu quero que você pense, agradeça a Deus pela vida que você tem, por mais simples que ela seja. Agradeça a Deus pelos pais chatos que você tem. Agradeça a Deus pelos filhos pentelhos que muitas vezes tiram a sua paciência por estarem dentro de casa. Agradeça a Deus pela oportunidade que você tem de trabalhar. Agradeça a Deus pelo fato de muitas vezes você ter o recurso para comprar o seu alimento do dia. Aprenda a agradecer, mas aprenda a agradecer sabendo o que é ruim. E mesmo diante das situações ruins, aprenda a agradecer a Deus, porque somente assim vai gerar em você algo bom para que lá no futuro você colha. Perceba, a Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso também se fará. E o interessante desse texto que nós lemos é que primeiro ele vem alertando sobre a volta de Jesus, depois ele fala da necessidade de vigilância, e aí ele vem dando vários conselhos. Ele diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Eu não sei como está a sua vida, eu sei como está a minha vida, eu sei como que é passar por certas situações. Eu já passei por muitas situações ruins, mas hoje eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele me deu. Mas o mais importante é, diante das situações ruins, você perceber que Jesus jamais te desamparou. Então, nós podemos sim, em tudo, dar graças. Porque as coisas vão acontecer, muitas delas são incontroláveis para nós, mas Jesus sempre estará conosco. Amém? Pense nisso. Deus abençoe vocês.